divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E nós estamos na lição de número 3, que traz por título Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos ver nesta lição de hoje que o diabo não é um conto de fadas e nem faz parte da mitologia grega. O diabo é um ser real que, segundo a palavra de Deus, ele rouba, ele mata e ele destrói, e que a única maneira de nós vencermos ele é na dependência de Deus. Diz assim o nosso texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. A nossa verdade prática diz: segundo as Escrituras Sagradas, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Isso é sério, irmãos, porque muitas pessoas talvez se acostumaram com a expressão bíblica e muitas realidades bíblicas estão sendo descartadas, porque a religiosidade atual, ela é muitas das vezes só ligada ao templo. Nós acreditamos muito naquilo que nós falamos e pregamos, em termos genéricos, dentro da igreja. Mas quando nós saímos para fora, dá a impressão que a gente esquece das realidades bíblicas. E hoje nós seremos alertados pelo Senhor que, se nós não vigiarmos, a própria Bíblia fala que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. E o inimigo se usa disso para muitas das vezes destruir a vida de muitas pessoas. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 6 até o 12, e no capítulo 2, do versículo 4 a 5, que diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, sem motivos? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua Satanás. Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Vamos orar, queridos, para que Deus nos dê inspiração para ensinar, inspiração aos amados irmãos para receber a palavra no coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o que lemos é a tua palavra, e ela sempre foi e sempre será, Senhor querido, o melhor guia de como nós devemos lidar com todas as situações na vida, inclusive, Senhor, as situações espirituais. Senhor, que nesta noite a vida do patriarca Jó venha nos trazer inspiração, ó Pai querido, venha nos trazer direção para nós, Senhor, nestes dias atuais, de como nós devemos lidar, Senhor, com essa realidade que é, ó Pai querido, a luta, a guerra e a batalha espiritual que travamos todos os dias, Senhor, para vencer o mal e para servirmos ao Senhor. Assim nós oramos, Senhor, te pedindo e já te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um objetivo geral nesta noite, que é destacar que Satanás é um ser autoexistente, ou melhor, não é um ser autoexistente, significa que ele foi criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. O que nós entendemos pelo texto que nós vamos explicar hoje, é que por mais que o inimigo lute, e por mais que ele tenha forças, ele é limitado pela soberania de Deus.
Ele só pode ir até onde Deus permite. E nós vamos aprender também pela palavra de Deus que ele usa de todas as artimanhas possíveis para destruir a vida do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aprenderemos também que é possível você vencê-lo, desde que você compreenda a sua realidade, não ignore e use as armas espirituais que Deus te deu. Vamos lá para a nossa introdução, para o nosso comentário. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Obrigado, pastora Denise. Então assim, eu quero falar 3 coisas nessa introdução. Primeiro, aqui o comentarista destaca de forma bem enfática que o diabo existe. Ele é um ser real. A Bíblia dá vários sinônimos e vários adjetivos para ele. Chama ele de diabo, chama ele de Satanás, antiga serpente, acusador, ladrão e por aí vai, inimigo. E todos esses termos, irmãos, são mostrando o que ele realiza na vida da humanidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, e quando nós olhamos para a história e para os dias atuais, se você tiver um olhar espiritual, porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido por ninguém, você verá que por trás de muitas ações aparentemente humanas, existe uma influência maligna. Então a primeira coisa que eu quero destacar nessa introdução é que o diabo existe, ele é um ser real. Segundo, todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, que é Jó, mesmo sem a consciência histórica, foi motivado por uma ação maligna, ou seja, foi uma acusação do diabo, dizendo que Jó só servia a Deus por aquilo que ele lhe dava. E ficou provado pela vida de Jó, quando ele enfrenta toda a tribulação, todas as perdas materiais e familiares, e ele permanece fiel a Deus. Ele prova para si mesmo e para o diabo que ele não servia a Deus por causa daquilo que Deus lhe concedia. Ele era motivado por uma fidelidade proveniente de quem entende quem é Deus e de qual é o seu papel na nossa vida. Só que Jó não sabia. É interessante que a gente lê os 42 capítulos do livro de Jó, e em momento nenhum é revelado para Jó que todo o sofrimento que ele está vivendo tem um pano de fundo. E qual que é o pano de fundo que nós que lemos o livro conhecemos muito bem? Uma acusação diabólica e Deus dando permissão a Satanás para tocar em Jó e provando a fidelidade de Jó. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Eu não quero atribuir ao diabo tudo o que acontece de ruim na nossa vida, seria até incoerência da minha parte, porque a Bíblia fala: do que se queixa o homem? Queixe cada um dos seus pecados. Muita coisa que acontece com a gente é consequência dos nossos próprios erros, outras é consequência da maldade de outras pessoas que tentam muitas das vezes nos infligir o mal. Outras vezes algumas coisas ruins é próprio da nossa natureza. Você às vezes adoece, por quê? Porque você é ser humano, você está sujeito a isso. Mas queridos, muitas vezes o sofrimento da humanidade, ele é motivado por uma ação maligna. A gente vê alguns casos da maldade humana ser tão grande que você chega a dizer: poxa vida, não é possível que isso aí seja só a maldade do coração do homem. Quem é espiritual percebe que por trás daquela ação existe uma influência maligna muito grande. Vamos usar um exemplo histórico disso? O que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele perseguiu principalmente, ele perseguia todas as minorias, mas principalmente os judeus. Aquilo sem prova, sem sombra de dúvidas, para quem conhece as Escrituras, sabia que ele estava sendo motivado por uma ação maligna para dizimar os judeus, que é o povo de Deus segundo a carne. Ele usou da maldade de Hitler? Lógico. Usou da maldade de outros homens que também tinham um coração mau e que desejavam o mal do próximo? Sim. Mas tudo aquilo estava direcionado principalmente para um povo, que era o povo judeu. Foi um dos que mais sofreram. E ao longo da história a gente vai ver isso.
Agora, em terceiro lugar, eu quero destacar aqui o seguinte: o diabo pode sim interferir na vida humana quando Deus permite. E nós vamos ver nas Escrituras Sagradas muitas das vezes que ele quis fazer isso e ele só não fez porque Deus interviu. Então fica para nós um alerta. E essa pandemia devia servir para nós também abrirmos o nosso olhar espiritual para isso. Durante esses meses de pandemia, nós estamos percebendo que a fé de muitas pessoas esfriou. Por quê? Nós precisamos fazer manutenção da nossa vida espiritual. Vir à igreja, participar de um culto, ler a palavra, orar, não é apenas uma prática religiosa, é a manutenção da nossa fé. E nós só conseguiremos vencer o mal, como foi muito bem colocado aqui, se nós estivermos bem espiritualmente. Fracos espiritualmente, irmãos, nós seremos presas fáceis do inimigo das nossas almas. Satanás, ou vamos usar a figura que Jesus usou do bom pastor, o mercenário, ele quando vê as ovelhas serem atacadas, ele vai embora, porque ele é mercenário, ele trabalha só o quê? Pelo dinheiro. Porque ele disse que muitas das vezes o lobo, o ladrão, o adversário, o inimigo, ele quer destruir as ovelhas. Mas se tem um bom pastor cuidando das ovelhas, se a ovelha está no meio do rebanho, ela está muitas das vezes o quê? Protegida. Agora, quando ela está dispersa do rebanho, ela se torna uma presa fácil. E uma das artimanhas do inimigo nesse momento de pandemia é colocar na cabeça de muitos cristãos que eles não precisam congregar, que eles não precisam de igreja. E quando a pessoa menos imagina, ela está fraca espiritualmente, sem forças para lutar contra os ardis do inimigo. Então você que nos acompanha por esta live, você que está aqui na igreja, conscientize-se. Nós temos armas espirituais, e uma delas é o culto, é o louvor, é a adoração a Deus, é o congregar. Quando você faz parte de uma família, essa família, se ela é uma família ajustada, ela se protege, ela ajuda uns aos outros a caminhar. Então vamos lá, primeiro tópico desta noite é o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo, quando rodeava a terra e passeava por ela. 2. O ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser criado. O diabo é uma criatura limitada. 3. O ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó.
Muito bom. Obrigado, Daís. Nós vamos ler essas três referências aí, 1 Coríntios 2 e 11, Efésios 6 e 11 e Mateus 4, do 1 ao 11. Vai preparando aí para a gente ler. Então, a primeira coisa que a gente quer ressaltar, irmãos, o diabo, ele é um ser espiritual, mas ele também é um ser criado. Então, o que isso nos ensina? O livro de Jó não foi escrito para revelar a existência do diabo, só que revela. O objetivo principal não era esse, mas demonstra que Satanás existe e revela muitas de suas características. Então, o que nós entendemos? Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural. Então, você não vai ver um anjo a não ser que Deus o permita, por revelação, por visão, como a Bíblia mostra muitas vezes, como existem testemunhos ao longo da história. Ele pertence à esfera espiritual, que aos nossos olhos é invisível. E o apóstolo Paulo disse o seguinte, para nós atentarmos, olha o conceito de Paulo, para a gente atentar para as coisas espirituais e invisíveis, porque as coisas visíveis e naturais, elas são temporais, elas são passageiras, porém as coisas espirituais, elas são o quê? Eternas. Por que o inimigo luta tanto para nos destruir? Porque segundo a palavra de Deus, ele foi criado como um anjo bom. A Bíblia chama ele de querubim ungido. Então, ele tinha uma posição boa diante de Deus, mas para ele isso não foi suficiente. O que ele fez? Ele desejou o quê? Ele desejou o local que era de Deus, a posição que era de Deus. E nesse desejo, ele caiu da graça. Então, ele desejou para ele mais do que Deus tinha para ele. E diz a palavra de Deus que então ele começou a trabalhar. Como o destino dele foi selado, como aquilo que ele fez, como aquilo que o seu erro trouxe sobre ele condenação, ele começou a olhar para o ser humano e com o seu coração invejoso, ele tenta todos os dias destruir a raça humana criada à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que ele sabe que o fim dele está próximo, e por saber, ele com urgência tenta destruir a minha e a sua vida. E infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm caído nas suas artimanhas. Então, o comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ele coloca muito bem, dizendo que os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural. E Satanás, ele tinha uma locomoção muito rápida, ainda tem na terra, ele está aí trabalhando o tempo todo, buscando a quem possa tragar. Essa é a expressão bíblica, para a gente tomar cuidado, porque ele vive rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E diz ainda aqui o nosso comentarista, que ele como um ser criado, ele é limitado, ele só pode ir até onde Deus permite. Isso está muito claro no texto que nós lemos de Jó capítulo 1 versículo 12, aonde ele acusa Jó diante de Deus, e Deus diz para ele o seguinte, no versículo 12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Deus deu a ele a oportunidade, a possibilidade, a permissão de tirar os bens de Jó e até os seus filhos, mas não poderia tocar em sua vida. Mais para frente, no versículo de número 5 do capítulo 2, Deus permite até que ele tocasse em sua carne, que ele trouxesse sobre aquele homem enfermidade, mas não era para lhe tirar a vida. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, a ação limitada de Satanás, ele só podia ir até onde Deus permitia. E segundo, fica claro na Bíblia que muitos dos males que assolam muitas das vezes a humanidade é ação maligna, é ação do inimigo. Eu me recordo uma vez que Jesus, ele estava na sinagoga e entrou uma mulher encurvada. Lembram disso? Mulher encurvada. E Jesus, quando bateu o olho nela, o Espírito Santo, porque tudo que ele fez na terra foi na unção do Espírito Santo. Atos 10:38 fala que o Espírito Santo ungiu Jesus. Quando ele bateu o olho naquela mulher, ele viu que aquilo era um espírito maligno. O que ele fez? Ele foi e repreendeu o espírito, e logo a mulher começou a andar normal. Então, irmãos, nós não podemos colocar todas as enfermidades na conta do diabo, porque tem enfermidade que é por causa da nossa própria natureza, tem enfermidade que é consequência dos nossos erros. Às vezes a gente come doce demais, né? Que nem o pastor Davi, né? Aí quando está na meia idade, descobre que está diabético. A diabetes tipo 2 é isso. É uma diabetes que você adquire por causa de maus hábitos alimentares. Não é verdade?
Foi o diabo? Não. Não adianta expulsar capeta, que aqui não tem capeta. Que tem que parar de comer doce, que é carboidrato. Não é verdade? Agora, tem enfermidade que é maligna? Sim, senhor. Sim, senhor. A ponto de quando a pessoa, o espírito é repreendido, o demônio sai da vida da pessoa, a enfermidade vai embora. Uma vez eu fui orar por uma mulher, e ela durante muito tempo ela servia aos espíritos. E quando ela tentou sair, o inimigo colocou no ouvido dela uma surdez. E nós fomos orar na casa dela. Eu era bem novo convertido naquela época. O filho dela chamava-se Ademir, congregava com gente. Depois que nós oramos por ela, que ela queimou todos os vínculos que ela tinha com as entidades do passado, a mulher sarou. E quando ela tentou sair, a própria pessoa que a levou para aquele ambiente ameaçou-a. Disse que se ela abandonasse os espíritos iriam destruir a vida dela, e pior, iriam destruir a vida da sua família. Então o que nós vemos aqui de forma patente, visível aos nossos olhos, é algo que Jó experimentou na sua vida. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o diabo é um ser espiritual. Ele era um anjo que caiu da graça. Ele é um ser criado e não foi criado como um ser maligno. E terceiro, ele é um ser dotado de personalidade. Ele fala, ele argumenta, ele é perspicaz. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo, vamos ler primeiro os 2 versículos de 2 Coríntios 2 e 11. Alguém achou ele para ler? Se achar, pode ler. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11. Se não, eu leio aqui. Achou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículo 11. Lê o 10 também, que é uma forma da gente compreender. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. O 11 complementa o versículo 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Obrigado. Então, na minha versão está escrito: porque não ignoramos seus ardis. E o que é um ardil? Só para os irmãos compreenderem. A gente tem uma explicação aqui. Um ardil é uma ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade e ardileza. É o que o diabo faz. Aqui Paulo está dizendo que uma pessoa lá na igreja de Corinto, ela tinha sido enganada pelo diabo. E ela tinha sido enredada por alguns erros pecaminosos. Mas essa pessoa se humilhou diante de Deus e tinha sido restaurada. E Paulo estava dizendo para essa pessoa ser perdoada e trazida de volta à comunhão da igreja. E ele entendia que o que tinha acontecido com aquela pessoa tinha sido um ato maligno para destruir a vida dela. E a gente vê isso todo dia. Às vezes a pessoa tem uma família boa, às vezes a pessoa tem um emprego bom, às vezes a pessoa tem uma boa posição ministerial. O que o diabo faz? Ele começa a trabalhar para destruir. E como é que ele destrói? Do jeito que ele fez com Israel, lá contra os liderados por Balaque. Quando ele faz você pecar contra Deus, quando ele faz você se afastar do Senhor e da comunhão com Ele, ele está destruindo o projeto de Deus na sua vida. Então é um artimanha, é um ardil. Às vezes ele coloca uma mulher no caminho, às vezes ele coloca um homem, às vezes ele coloca dinheiro, às vezes ele coloca orgulho, exaltação, presunção. Ele tem várias formas de agir, porque ele sabe a fraqueza de cada um. Às vezes ele ataca alguém da sua família para ver se você blasfema contra Deus, como fez com Jó. Enfim, o diabo tem diversas maneiras de agir. E queridos, vamos cair na real. Ele é um ser real. A Bíblia revela. Alguns anos atrás eu li um livro. No começo gostei, mas do meio para o fim eu só li mesmo para ter o conhecimento. O nome do livro era O Deus Impotente. E qual era a tese do comentarista, mesmo sendo um teólogo neomodernista, da neortodoxia? Sabe o que ele dizia? Que o diabo não existe, que o diabo é um símbolo da maldade. Quando eu comecei a ler, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo do posicionamento dele do meio do livro para o fim. Mas o que a neortodoxia diz? Que o diabo é simplesmente a ausência de Deus. Que o diabo é quando uma pessoa faz a maldade. Aquilo que é o diabo é o símbolo do mal. A Bíblia não diz isso, não é, pastor Dorival? A Bíblia diz que o diabo é um ser real, pessoal, ardiloso.
E lá em Mateus capítulo 4, no versículo 1 ao 11, ele tentou, foi o próprio Cristo 3 vezes. E 3 vezes Jesus o venceu, porque estava em oração, jejum, consagração e firmado na palavra. Em Efésios capítulo 6, versículo de número 11, diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? É aquela arapuca que o povo lá no interior coloca lá no meio do mato para pegar passarinho. Ou coloca lá um buraco no chão, põe uma isca lá e cobre para pegar o animal. O animal vem comer e cai aonde? Na armadilha. O diabo é assim. A Bíblia fala que o que nos destrói é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e nós somos enredados por esse desejo. Então, o inimigo sabe quais são as nossas fraquezas, ele coloca aquele desejo no nosso caminho, para que a gente possa cair naquela armadilha, e assim deflagrar na fé, né? Então, em nome de Jesus, vigia, o diabo é real. Segundo tópico, diz assim, ó: o livro de Jó e as obras de Satanás. 1. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dores e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o afligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. 2. Acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer o com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. 3. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo imposicionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Obrigado, filha. Então, só para a gente entender, lá no versículo 10 de Jó capítulo 1, diz assim, ó: porventura não cercaste tu de bens o diabo, dialogando com Deus, a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. A primeira coisa que a gente entende aqui, tudo o que Jó tinha era abençoado por Deus. Isso aí já nos ensina uma lição, que todas as áreas da nossa vida nós podemos ser abençoados. Porque existe uma teologia aí que é contrária da teologia da prosperidade, que é a teologia da pobreza e da miséria, dizendo que para você ser um crente verdadeiro, você tem que ser um miserável, né? Não tem que ter nada na vida. E isso não é bíblico. Algumas pessoas com esse pensamento até abandonaram tudo e foram morar em mosteiros há muitos anos atrás. Então, pobreza, irmãos, não é sinônimo de obediência a Deus. Pelo contrário, existem vários exemplos na Bíblia e na vida de pessoas que servem a Deus com seus bens. O problema dos bens é quando eles entram no coração e se tornam a parte mais importante do que Deus.
Lá em 1 Timóteo 6,10, Deus condena o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Então os bens materiais, eles são neutros. Eles podem ser usados para o bem ou para o mal. E aqui diz no texto que Deus abençoou Jó, abençoou o seu gado. Satanás via isso. Então muitas das vezes Deus está te abençoando e lógico, o diabo não está feliz. Ele quer o quê? Ver a sua derrota, a sua destruição em todas as áreas da sua vida. O que ele fez? Ele acusou e Deus permitiu para provar para o diabo e para todos nós, para ficar marcado na história, que as pessoas não servem a Deus só por interesse. Tem muita gente que serve a Deus independente das circunstâncias, certo? Então aqui nós entendemos pelo texto bíblico que o inimigo, o Satanás, ele é um ser real. E segundo, ele pode causar 4 coisas na vida das pessoas. Primeiro, doença. Segundo, pobreza. Terceiro, morte. E em consequência disso, dor e sofrimento. Então, isso é que ele faz muito bem o tempo todo. E para nós vencermos tudo isso, nós precisamos o quê? De Deus, da ajuda do Senhor, da dependência do Espírito Santo. Então aqui, no comentário aqui do nosso pastor, as obras dele é dor e sofrimento, acusar e tentar. Então, para vencer esses 3 ardis do inimigo, nós só vamos conseguir na presença de Deus. Às vezes a gente, como pastor, começa a exortar as pessoas, porque por ter vivido um pouco mais, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque é mais espiritual, é os anos de caminhada. Se tem uma coisa que a vida nos ensina, com o passar dos anos, através da experiência, são lições que a gente deseja compartilhar. Porque tem 2 maneiras de você aprender algo na vida. Primeiro, é através do seu próprio sofrimento. Segundo, é através do sofrimento do outro. A Bíblia fala que o simples, ele passa e sofre a pena. O avisado vê e se desvia. Então, a gente como pastor, a gente como líderes, o que a gente tenta fazer? É alertar os cristãos, os amigos, as pessoas, para que eles não sofram como alguns que nós vimos sofrer. Então, já vimos o diabo destruir muitos lares, muitas famílias, muitas vidas prósperas, muitos ministérios, irmãos. Tem igrejas no Brasil que era uma potência. Ninguém achava nunca que aquela igreja iria à ruína. Não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. E aquilo foi por água abaixo quando o inimigo conseguiu derrubar o líder. E se não conseguiu destruir a obra, ela ficou muito fragilizada. Então, irmãos, que a gente abra o nosso entendimento, porque no livro de Jó nós vemos que as obras de Satanás, elas são reais. Terceiro e último tópico. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Só para os irmãos entenderem, a palavra ocaso, ela significa fim, final. O que vai acontecer com o diabo? Tudo que está acontecendo na terra tem um limite. O diabo só vai até onde Deus permite. E a Bíblia diz que no Calvário ele já foi julgado. Se você ler os julgamentos que vai ter na Bíblia, tribunal de Cristo, juízo final, julgamento das nações, em nenhum deles Satanás está presente. Jesus falou no seu ministério que Satanás já foi julgado. Então ele só precisa ser agora lançado no lago de fogo para cumprir a sua condenação. Mas ele já foi julgado. Então vamos ver o caso de Satanás. Quem pode ler, por favor? Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Jó é o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era.
justo, reto e temente a Deus. Muito bom, glória a Deus. Então, queridos, o que a gente vê? Nesse terceiro tópico, nós vemos o final do que Jó passou e nós vemos o final de Satanás. Então, o inimigo ele já está vencido, queridos. Só que ele é um cara que está vencido, mas que ele não desiste de lutar. E sabendo que o dia dele receber a sua condenação eterna, o que ele faz? Ele tenta destruir o máximo de vidas possíveis. E todos nós, quando não vigiamos, corremos o risco de ser destruído por ele ou de ser usado para destruir outros. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um dia Jesus fazendo uma exposição da missão dele. A Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cruz era a missão de Jesus. Então ele precisava morrer. Muitas vezes durante o seu ministério, inimigos, amigos, soldados, Pôncio Pilatos, Herodes, o centurião, todos queriam que Jesus não fosse a cruz, porque sabia que a cruz era a missão de Jesus. E é isso que o diabo faz, ele tenta fazer você parar a sua missão. A minha missão é pastoral. O diabo faz de tudo para mim não ser um pastor, para parar a minha trajetória. A sua missão muitas das vezes é louvar, é cantar, é edificar vidas através do louvor. O inimigo faz de tudo para você parar. Outro, Deus chama com uma vocação muito linda para a obra missionária. O inimigo faz de tudo para a pessoa parar. Outros têm uma chamada muitas das vezes de capelania, hospitais, presídios, diversos lugares. O inimigo não quer que a pessoa cumpra a sua missão. Então, a Bíblia fala, como eu disse, o diabo quer destruir a gente, ou às vezes quer usar a nossa boca para destruir a missão de outro. O que ele fez? Ele usou a boca de Pedro. Jesus estava dizendo que ele tinha que ir até o Calvário, e Deus usou o amigo, o diabo usou o amigo de Jesus, que foi Pedro. E ele disse: Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o senhor não vai morrer. Jesus, na hora que bateu o olho nele, discerniu que quem estava usando Pedro para falar com ele, para dissuadi-lo da sua missão, era o diabo. Então, que a gente possa vigiar, para que a gente não seja nem destruído pelo mal, e nem seja usado pelo mal para destruir a vida de outras pessoas. Aqui, fechando a nossa reflexão, então não é pois propósito do livro pôr o diabo em evidência, tanto que ele aparece até o capítulo 3, depois ele desaparece, e a partir daí é só o agir de Deus na vida de Jó. Mas ele não consegue o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Jó não blasfemou. Então o inimigo pode tentar te destruir, ele só vai te destruir se você permitir, não se revestindo da armadura de Deus e da obra do Senhor, da presença do Espírito Santo na sua vida. Segundo, Jó teve um final apoteótico. Apoteótico significa glorificante. Ele foi exaltado por Deus. Se você ler o capítulo 42 de Jó, você vai ver que Deus o abençoou tanto ou mais do que ele já era abençoado antes. Então, uma palavra de Deus para a sua vida: não importa o que você passou até aqui, seja por opressão do inimigo, seja por perseguição, seja por calúnia, seja por inveja, seja por provações, com Deus, o fim pode ser muito melhor do que o começo. O inimigo e o mal não têm a última palavra contra a tua vida. E em terceiro e último lugar, no momento oportuno, Deus sempre se manifesta. O que aconteceu? Quando Jó estava lá no pó e na cinza, até os seus amigos vieram tentar convencê-lo a confessar um pecado que ele não tinha cometido, para que ele pudesse o quê? Ser restaurado. Na religiosidade daquela época, todo o sofrimento estava ligado ao quê? A pecado. E nós entendemos pela palavra que isso não é verdade. Muitas das vezes o sofrimento tem outros motivos que nós desconhecemos. Nem todo sofrimento que nós passamos como ser humano significa que nós pecamos, que nós erramos. Existem alguns que são consequências disso? Claro que existe, mas nem todos. Muitos, como nós estamos vendo aqui, é até uma provação de Deus para depois trazer uma exaltação maior. Então, queridos, nós fechamos essa nossa reflexão nesse ponto aqui, entendendo que Deus se manifestou trazendo alívio, paz e livramento para Jó.
E ficou constatado para todos, e Jó entrou para a história como um dos 3 homens mais piedosos da Bíblia. Lá em Jeremias fala que ele foi colocado em pé de igualdade com Noé e com Daniel. Ou seja, foram 3 homens que foram tremendamente rejeitados, tentados, oprimidos, mas exaltados pelo Senhor. Conclusão: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. Guarde isso, não é uma história de carunchinha. O diabo existe, e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ou seja, ele tem vontade, ele tem emoção, ele tem inteligência. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Ok, gente? Tem gente que, não, na minha igreja eu não cito nem o nome do diabo, para que ele não ganhe ibope. Eu creio que a gente não precisa entrevistar demônio nem endemoniado, mas ensinar pela palavra de Deus que ele existe é nossa obrigação. Nós não podemos falar só do céu. O mesmo Jesus que falou do céu, tem mais textos bíblicos nos evangelhos onde ele cita o inferno do que o próprio céu. Por quê? Jesus sabia que o inferno é realidade. E o diabo também, ele cita o diabo várias vezes e de diversas formas. Então, não se deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus o quê? Permitiu. E sabe por que Deus permitiu isso na vida de Jó? Porque Deus conhecia a fé dele. Entenda, você nunca será, eu nunca serei, nós nunca seremos tentados além das nossas forças. E todas as vezes que Deus permite uma tentação, Ele abre também uma porta de escape, uma válvula de escape, uma direção para a nossa vida, porque Ele nunca vai deixar nós sermos destruídos pelo mal. Se formos, é porque nós abrimos mãos daquilo que Deus tinha para nós, não porque Ele deixou nós sermos tentados mais do que nós poderíamos. E fechando, Deus permitiu isso, da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João capítulo 5, versículo 18. Por isso devemos descansar em Deus. Irmãos, nós terminamos a nossa reflexão nesta noite na palavra de Deus crendo numa coisa: o diabo é real. Só que em segundo lugar, Deus é soberano. Algumas religiões, principalmente orientais, colocam o diabo em pé de igualdade com Deus, numa figura do yin yang, dizendo que o bem precisa do mal para existir, e que o mal precisa do bem para existir. Biblicamente não é isso não. Biblicamente o mal, ele é muito menor, e ele só vai até onde o bem maior, que é Deus, permite. E historicamente falando, Deus já tem dia e hora marcada para dar um ponto final em tudo isso. E é o dia que o reino de Deus será estabelecido para todo sempre e por toda a eternidade. E nós ansiamos, nós desejamos e nós clamamos por este dia. O dia em que dos nossos olhos será tiradas todas as lágrimas e todo o sofrimento. Mas enquanto estamos aqui, queridos, vamos vigiar. Na oração, no jejum, na adoração, no temor a Deus. Porque a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Se você temer a Deus, você já vai estar livre de um monte de coisa ruim que o inimigo poderia tentar infligir na sua e na minha vida. Amém? Vamos orar? Sexta-feira nós estamos com o nosso culto aqui de sexta-feira profética. No domingo às 18 horas é o nosso culto com a família, mas é um culto especial porque está sendo o culto com os nossos jovens. Sempre no quarto domingo nós temos o culto de conexão jovem. Eu convidei um amigo meu que faz programa comigo ali na rádio Fonte Vida, para trazer a palavra de Deus para os jovens, que é um amigão, o irmão Hugo Amaro Silva, e ele vai trazer uma reflexão para abençoar a vida dos nossos jovens, amém? Mas que toda a igreja esteja conosco também. Como digo sempre no final das nossas transmissões ao vivo, você está com Jesus? Se apegue cada vez mais com Ele. Se afastou por qualquer motivo, retorna logo, porque qualquer hora a porta da graça pode fechar. Mas se você ainda não sabe quem é Jesus, aí onde você está, clame por Ele, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele é o caminho. Entregue a sua vida para Ele e peça para que Ele te salve.
e vem para a DJL participar do culto e ser abençoado por Deus. Amém? Nós vamos orar. Pastor Dorival, vem cá fazer essa oração e nos despedir com a bênção apostólica. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. E guarde tudo aquilo que foi falado no seu coração. O salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Peço para todos, para Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, ó Deus de Israel, te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso e específico, Senhor. Obrigado. Onde podemos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, um ensinamento maravilhoso e glorioso, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, a Tua magnificência, Pai, em todas as áreas de nossa vida, Senhor, sabendo, ó Deus, que quem dá a última palavra é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Levanta a nossa posição com a minha. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, nos dizem amém.